Olá! Hoje a nossa conversa vai mergulhar numa perspectiva bem diferente da história do Brasil, né? Baseada no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A ideia central é que os acontecimentos históricos que a gente conhece, eles fariam parte de um plano espiritual maior. Vamos tentar entender melhor os pontos-chave disso. Exato. E o que é interessante nessa visão é como ela amarra figuras históricas, sabe? Navegadores, imperadores, movimentos sociais. Tudo é desígnios espirituais, com o Brasil tendo essa missão de ser a pátria do evangelho. Uma ideia bem forte. E essa narrativa, ela começa lá atrás, com a ideia de que Jesus teria delegado essa missão a um espírito chamado Ismael, tipo um protetor espiritual do Brasil. E falam também de Hélio, que seria o espírito do infante Dom Henrique, sabe? Aquele que impulsionou as navegações portuguesas. Isso. Reencarnado justamente para viabilizar a chegada dos portugueses aqui. A fonte sugere que até a chegada de Cabral foi influenciada. Desviaram a rota das Índias, né? Para chegar na terra de Santa Cruz. E descrevem um primeiro contato com os indígenas como, bom, inicialmente fraterno. Aí a coisa fica mais complexa, né? Porque a fonte interpreta a vinda dos diferentes povos indígenas, europeus, africanos, como parte desse plano divino. E isso inclui a questão da escravidão, que é, assim, muito dolorosa. Sim, a fonte coloca como uma fase de prova, de resgate espiritual, tanto para os escravizados, que estariam, digamos, acertando contas de vidas passadas, quanto para os escravocratas, que teriam ali uma oportunidade de exercer a caridade, ou falhar nisso, né? É uma tentativa de encaixar tudo nesse plano maior. Uma visão bem específica. E mencionam figuras como Anchieta e Nóbrega, os jesuítas. Com certeza. Como missionários importantes na catequese inicial, enfrentando muitos desafios, e séculos depois, já no contexto do espiritismo, dão destaque para o Bezerra de Menezes. Ele seria um missionário mais recente, focado na caridade, na divulgação da doutrina, visto como central para essa missão espiritual do país. Entendi. E essa lente espiritual se aplica a outros eventos históricos também, né? Tipo, a unidade territorial do Brasil. Exato. A manutenção do território, diferente do que aconteceu na América Espanhola, seria um sinal dessa proteção espiritual. E a independência também, com Dom Pedro I, teria sido orientada para ser menos sangrenta, mais ajustada ao plano. E o segundo reinado? Dom Pedro II tem um papel importante nessa visão. Muito importante. A fonte o descreve como sendo Longinos reencarnado. Aquela figura romana da crucificação, né? Mas aqui numa missão de renúncia, de virtude. Um período de estabilidade, de exemplo moral para o Brasil. Até a Guerra do Paraguai é vista por esse prisma. Como assim? A Guerra do Paraguai? É como uma consequência de orgulhos nacionais, de vaidades que precisavam ser superadas, digamos assim, espiritualmente. Entendi. E a abolição da escravatura, com a princesa Isabel. Como entra aí? É vista como uma conquista espiritual fundamental, um passo decisivo para a missão de fraternidade do país, e que foi alcançada de forma mais pacífica, né? E a proclamação da República? Seria o Brasil atingindo uma maioridade coletiva. Maioridade coletiva. É um momento em que a intervenção espiritual direta diminuiria, dando mais autonomia, mais responsabilidade para o povo brasileiro seguir seu caminho. E é nesse cenário que o espiritismo chega com força, né? Exatamente. A fonte o apresenta como o consolador prometido por Jesus, uma nova revelação, com Kardec sendo missionário que compilou a doutrina. E o Brasil seria então o terreno fértil para esse cristianismo redivivo florescer. O que seria exatamente esse cristianismo redivivo? Seria o cristianismo original de Jesus, na sua essência moral e espiritual, sabe? Sem os dogmas que vieram depois. A fundação da FEB, a Federação Espírita Brasileira, é vista como um marco importante nisso, inspirada por Ismael para unificar o movimento espírita, focar na caridade, no estudo do Evangelho. Ok, então, juntando tudo isso, a imagem que a fonte constrói é de um Brasil com um destino espiritual muito claro, né? Guiado por espíritos protetores ao longo da história, com essa meta de ser a pátria do Evangelho. E o espiritismo seria a ferramenta para isso. Sim. E o caminho para cumprir essa missão, segundo a obra, passa pela fraternidade entre todos os povos que formam o país, pela educação moral, pela reforma íntima de cada um. É um chamado à união, né?
em contraste com os conflitos e divisões que a gente também vê na nossa história. Bom, se essa análise, essa exploração da fonte foi útil ou interessante para quem está ouvindo, considere compartilhar esse material. E fica uma reflexão final, que deriva dessa perspectiva toda. Se o Brasil realmente tivesse essa missão espiritual, de fraternidade, de evangelho redivivo, como isso se refletiria nas nossas responsabilidades e desafios de hoje em dia?